Bem-vindo a mais um Pegos pelo Tráfego, programa número 51. Eu estou há 8 meses gravando amigos, empresários, pessoas que passam aqui pela Praça Capital ou que têm negócio na Redondeza. E hoje eu trouxe o Ricardo, dono de um comércio de um material de construção que eu atendo há, sei lá, uns 5 anos, Ricardo. Sim, sim. E tem um monte de história para contar de negócio. Quando eu conheci lá atrás, ainda eu era menino no que eu fazia, estava engatinhando, mas eu quero que você se apresente, que você fale um pouquinho aí de quem é o Ricardo, de quem é a Mafrel, da onde veio essa operação que você tem em Campinas. É Campinas? Sumaré e Sumaré, né? Montemor. Sumaré e Montemor, que ali fica meio que na divisa, né, entre uma coisa e outra. Divisa Sumaré e Campinas. A Sumaré e primeira loja Campinas. foi em Sumaré e Conta um Campinas. pouquinho do Ricardo, Ricardo. Ricardo, como é que chegou aqui? Como é que montou a primeira loja? Da onde veio a história do Ricardo? A gente começou em próximo de 95 aproximadamente, né? Logo quando eu casei, a gente se iniciou lá na loja de material de construção. E na época assim, era bem a parte bruta mesmo, né? Demandava da parte braçal da coisa mesmo, né? E a gente fazia todos os negócios, a parte de carregamento, né? Parte de vendas, a gente praticamente carregava, fazia a venda normal do dia a dia, né? Uhum. E na época muito dificultoso, porque nós não tínhamos as linhas de crédito, era mais assim na linha de confiança, um empresário confiando no outro, né? E aí, graças a Deus, a gente foi caminhando, 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 e hoje, se temos uma situaçãozinha um pouco melhor hoje, um pouco mais confortável hoje, né? Na atual realidade hoje, né? Ricardo, mas não é assim, todas as oportunidades que eu tive de conversar com você, a conversa nunca ficou no material de construção, né? Sempre é uma análise do mercado, é olhar o que está acontecendo em volta, é ver o panorama geral do mercado, da rede. Você está num grupo de lojas. Isso. Aproximadamente há 20 anos atrás, nós vimos as dificuldades que nós estávamos enfrentando, grandes empresas vindo para o nosso mercado, né? Com uma estrutura muito gigantesca e a gente se viu na necessidade de se associar numa rede de material de construção, né? Certo. Hoje nós somos associados na rede ConstruVip, né? Uhum. Nós não somos um dos inícios dos fundadores, né? Se fundou lá em Piracicaba e depois, com 30 dias aproximadamente, a gente se credenciou lá e hoje nós caminhamos junto com eles até hoje, na data de hoje, né? Quantas lojas ao todo hoje? Hoje, ao todo, hoje nós temos em torno aí de um grupo hoje de 70 lojas aproximadamente, né? Dividido entre Piracicaba, Campinas e Baixada Santista, né? Compra coletiva, vocês compram Com junto. compra coletiva, nós temos um software hoje de gestão, onde que nós temos um gestor que faz toda a parte de Campinas, né? Parte de Campinas, onde que a gente tem uma organização junto aos fornecedores, a gente faz a negociação anual com eles, né? Depois tem a parte de negociação de preço, de metas a ser cumprida, e com isso a gente traz uma segurança para o fornecedor, porque a gente assume um compromisso com eles de 12 meses, né? Uhum. E aí o fornecedor fica muito contente, que ele sabe que nós vamos trabalhar o produto dele, nós vamos divulgar a marca dele, e a marca dele vai ficar na evidência, né? Ricardo, quando eu te conheci, acho que faz mais de 5 anos, hein? Acho que faz, sei lá, uns 8, 9, Sim, mais, aproximadamente né? isso, é. Eu falei 5 no começo. Quando eu te conheci, eu fui lá para fazer um trabalho de divulgação da empresa no Google. Sim, Já atendia a fábrica de bloco, o pessoal está cansado de ouvir a história da fábrica. Você era um dos clientes da fábrica e achou interessante o que eu estava fazendo ali, me chamou para ir para lá para trabalhar o Google ADS, na época ainda chamava Google AdWords, sim, sim. dentro do fluxo da loja. Essa mudança do físico para o digital dentro do material de construção, como que ela tá? Como você está vendo isso? O que está acontecendo de fato na ponta? Olha, hoje é praticamente hoje quem não faz, nem que fosse o básico hoje da parte de Google, Facebook, hoje praticamente ele tá se vamos dizer assim, ele não consegue ter um crescimento, porque hoje nós temos dois tipos de modelo de negócio. Se a loja estiver posicionada num lugar onde que tem bastante tráfego de pessoas, por exemplo, muitas vezes as pessoas entram ali por impulso, compram alguma mercadoria, tudo. Fora isso, por exemplo, como que a gente vai trazer esse cliente para a loja? E aí é onde que entra a parte de Google, Facebook, o trabalho que você faz, que é maravilhoso, entendeu?
Uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, você vê home center, por exemplo, os home centers são posicionados em lugares, não é numa 13 de maio em Campinas, não é numa Santa Ifigênia, nada, ele está num lugar mais afastado. Uhum. Qual que é a metodologia de trabalho deles? Eles fazem a divulgação de Google, mas eles sabem que aquele cliente que pegou o carrinho dele, foi num lugar, por exemplo, do home center, e o cara entrou, não entrou para brincar. Então hoje, provavelmente, hoje nós temos que ter dois segmentos, a parte de balcão hoje, que é aquele cliente que entrar na loja, a gente tem que fazer um trabalho em cima dele vender, e nós temos que ter uma equipe preparada para o digital hoje, entendeu? Hoje é o futuro, entendeu? Não tem como correr disso mais, É entendeu? perceptível na ponta lá, quando desliga o Google, o que acontece, o cara sente do outro lado. Totalmente, totalmente, entendeu? Sabe, desde um problema de uma linha telefônica, hoje de uma internet, quando você cai uma linha internet, uma coisa, você vê a diminuição da entrada de ligações, a entrada de, por exemplo, de chamada. Então, hoje o conselho que a gente dá, que se for assim, é que cada um, nem que for devagarzinho, vai lá, faz os treinamentos, por exemplo, pode entrar até nos treinamentos de você, de repente chama você para fazer o treinamento básico, mas ir lá devagarzinho, fazendo devagarzinho para sentir a necessidade, para não ficar dependendo só do fluxo de pessoas, né? Porque o fluxo de pessoa, a tendência é cada vez diminuir mais. Por quê? Porque com a facilidade hoje, por exemplo, você pega um iFood hoje, a pessoa pede a comida rapidinho, está em casa. Então, assim, muitas vezes o deslocamento, né? Mas, assim, eu ainda, por ser de uma geração mais, vamos dizer, não velha, mas vamos dizer assim, com Experiente. mais experiente, assim, tem gente que gosta do tete a tete, ir lá presenciar. Então, assim, o que eu falo tem que ter dois caminhos hoje. Seria o caminho do digital e o caminho presencial. Treinar a equipe para essas duas situações, entendeu? Tá. Em termos de recurso dentro da loja, né? Existem algumas franquias de material de construção que estão partindo para um pequeno espaço de venda com grande amplitude no digital. O cara foca em vender online e mesmo quando o cliente vai até a loja, mostra um catálogo na tela de um computador. Você já viu esse modelo funcionando? Conhece isso? É algo que a rede pretende acompanhar? Viu fora do país? Como que essa não ter aquela loja de material de construção cheia de prateleira, cheia de coisa pendurada? É tendência? Isso daí é tendência. Por quê? Porque assim, hoje o metro quadrado hoje de certas localizações estão se valorizando muito. Certo. Então, quando se valoriza muito o metro quadrado, ele passa a ter um custo, porque o proprietário vê que aquele metro quadrado destinado para a loja de material de construção não está deixando o aluguel para ele tem que se movimentar. O que, que acontece? Ele tem que diminuir. Essa parte do digital no Brasil, por exemplo, tá se aparecendo, mas muito pouco. Porque esse trabalho tem que vir muitas vezes das indústrias. Ela tem que nos disponibilizar materiais de modo que a gente consiga avançar na parte digital. Então, trazer, vamos dizer, um modelo muito de realidade, por exemplo, da forma, por exemplo, de vender um piso, da gente, de repente, colocar o rejunte, o cliente já perceber, mas com mais clareza, com mais, assim, por exemplo, uma alta definição nessa parte. E aí, por exemplo, assim, a gente começa a ter um segmento disso, entendeu? Sabe? E assim, falando de um pouco do mundo afora, aí, por exemplo, a questão da parte digital, lá ainda o modelo de negócio digital nos Estados Unidos é muito forte, sabe? Mas ainda, por exemplo, o modelo de negócio no nosso ramo de material de construção é totalmente diferente do que se pratica hoje no mercado brasileiro, entendeu? Conta um pouquinho mais sobre isso aí. Lá nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, existem os segmentos de material de construção. Hoje nós temos lá, por exemplo, os home center nos Estados Unidos, que seria, por exemplo, o Lowe's, o Home Depot, por exemplo. E o que acontece? Existe uma política, por exemplo, muito transparente junto à lojista, junto a distribuidor, por exemplo. Então, vamos dizer, um general contractor, que seria, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que é a mesma coisa de uma construtora no Brasil, por exemplo. Então, o general contractor, ele vai, por exemplo, construir um prédio, por exemplo. Então ele vai lá, por exemplo, ele pode comprar no segmento de canal de distribuição, mas assim, ele procura privilegiar o ramo de negócio que está ali próximo. Ele procura, por exemplo, ir no Lowe's, ir no Home Depot ali, o pessoal dele, tudo. Aqui no Brasil nós temos um problema, por exemplo, nós temos a loja física nossa, onde que o distribuidor, muitas vezes, ele ataca o consumidor final. Ele ataca o consumidor final. Lá nos Estados Unidos, não. O general contractor, ele contrata. Se uma pessoa física for querer comprar no segmento de material de construção, ele não compra, ele é bloqueado.
Então, existe uma ética de trabalho entre home center, entre fornecedor, por exemplo, que seriam os fabricantes, por exemplo, e junto aos pequenos empresários, que seria um general contract, que seria uma pequena construtora, uma média, uma grande. Todas elas obedecem um canal. Então, um não atrapalha o canal do outro. Aqui a gente tem um pouco dessa invasão de função, assim, por conta de questões fiscais. Eu sei que eu me lembro que lá atrás, quando eu cheguei, a primeira vez que a gente sentou para conversar, você falou, não, mas porque eu preciso de uma situação assim, do produto, eu preciso saber qual é a condição fiscal da fábrica, porque eu preciso me creditar do imposto, eu sou lucro real. E para o pequeno empresário, o lucro real é quase que um buraco negro, um negócio distante, difícil de entender, e você opera dessa forma há muito tempo. A gente pode dizer que o cara da construtora está tentando comprar direto da fábrica para pular, para diminuir essa cadeia de imposto? Isso, ó. Recentemente não, uns 2, 3 anos atrás, nós procuramos o fisco e fomos entender por que da criação, por exemplo, de o Simples Nacional, o DAS, o lucro real, presumido, por que que gerou isso no passado? Fui muito curioso, eu queria saber, eu queria entender como que os políticos criaram essa operação. E aí ouvindo da própria pessoa, falou assim, ó, o Simples Nacional foi criado para aquele pequeno empresário que tinha por exemplo, um comérciozinho, o faturamento dele era pouco, então ele foi criado isso daí para ele pagar menos impostos, para ter, por exemplo, um equilíbrio entre o pequeno e o grande. E o que que acontece? Não foi feito um realinhamento disso daí ao longo do tempo. Por quê? Porque na época que criou, a base de cálculo tinha o ICMS, não existia o ICMS de substituição tributária, e aí foi se criando e não foi feita essa adequação. Então acontece, o que os governantes têm que fazer hoje? É fazer um realinhamento de estudo de mercado. Por quê? Loja de material de construção, a gente compra lá preço do produto, ICMS, substituição tributária e chega o final do produto. Então vamos dizer, um produto, a pauta custa 10, ele chega para mim a 12 para mim revender para o consumidor final. A construtora não, a construtora ela paga 10 e ela não paga nem o ICMS, porque o ICMS não está na base de cálculo de substituição tributária. Então acontece, hoje existe uma manobra fiscal junto às construtoras, onde que as construtoras elas vai até o consumidor, vai até os fabricantes para pagar em mais barato. Com isso, o nosso comércio vai retraindo. Por quê? Porque a construtora, para que ela vai comprar da gente? Ela sabe que a nossa carga tributária está 10, mais os impostos chega a 12, sendo que o fabricante vende para ela direto a 10. Então, é isso que os governantes têm que tentar fazer um equilíbrio. E aí, eu curioso também, fui atrás. Falei, opa, eu quero saber por que que as construtoras estão pagando menos e não tem a carga de substituição tributária. E aí, o que a pessoa me respondeu foi... Senhor Ricardo, na época foi criado isso aí, não foi repassada a substituição tributária para as construtoras, porque a construtora atende o consumidor final e a gente queria que as casas chegassem num valor menores para ter uma aquisição mais rápida para o negócio geral. Eu falei, ok. Só que isso daí na prática não está acontecendo, entendeu? O que vocês têm que fazer é auditar essas empresas e ver se realmente isso está acontecendo. Quanto dessa cadeia que eles estão comprando direto do fabricante está nos prejudicando, entendeu? Né? Ricardo, para o cara que está em casa entender que hora que está na hora de mudar. Porque eu acho que talvez essa seja a maior barreira, a falta do conhecimento. Eu já fui em várias reuniões com o contador, eu tenho uma contabilidade hoje, e geralmente quando você chega no contador e teoricamente está na hora de virar lucro real, ele conta uma história triste para te manter lá no lucro presumido, e na minha concepção é porque é mais fácil para ele. Eu sou leigo. Como explicar de uma forma simples para alguém que está em casa entender, olha, até aqui você vai desse jeito, quando chegar nesse ponto aqui é melhor mudar para o lucro real do que no presumido, para tal segmento, não adianta nem olhar, porque não vai... Outro dia eu te fiz uma pergunta, você falou, não, para a fábrica não adianta, tem que ficar aí onde está, porque por lucro real não vai ter crédito, não vai... Tem como dar uma penteada nesse negócio, abrir isso aí para ficar mais fácil de entender? A parte da substituição tributária que é o que mais pega. Por exemplo, vamos simplificar a parte, por exemplo, do Simples Nacional. O Simples Nacional acontece, é uma contabilidade mais simples. Não que seja, por exemplo, que os contadores não têm que fazer contabilidade.
Alguns não fazem, por exemplo, de repente é porque nunca fez, tal. Mas o que a gente orienta, todos dentro do nosso grupo, é que, mesmo sendo Simples Nacional, que faça uma contabilidade. Só que para se fazer uma contabilidade completa, o contador também não consegue receber o que a gente chama o que era costume ele pagar uma mensalidade lá. Por quê? Porque demanda de um profissional mais capacitado por detrás para fazer a entrada, a recepção das notas de entrada, recepção das notas de saída, fazer, por exemplo, as conciliações bancárias, arquivo OFX, fazer tudo. Então, isso o que acontece? Por que se optou em deixar no Simples Nacional? É o comodismo. A pessoa fala assim, é mais simples, sabe? Vamos dizer Paga assim... menos imposto? Não paga menos imposto. Isso é um erro. Não. Porque Totalmente. o discurso de um monte de empresário que a gente conversa é: não, abre 2, 3, 4, 5 empresas para não sair do Simples. Não paga menos imposto. Isso por exemplo, alguns contadores falam, vamos abrir várias. Não. Hoje, por exemplo, o que a gente ensina é abrir uma única empresa, estourou a parte do Simples, faz avaliação junto à empresa, muda ou para o presumido, né, que é uma alíquota única, né, ou muda-se para o lucro real, tá? Esse negócio de fazer várias empresas, por exemplo, era o jeitinho que de repente, alguns contadores passavam para as pessoas. Mas hoje a orientação nossa hoje é seguir ao pé da letra, sabe? Porque você está crescendo, você tem que crescer, você não tem como ficar no Simples Nacional. Quantos anos aí não está se fazendo um realinhamento do Simples Nacional? Do limite de faturamento. Do limite. Esse limite de 3 milhões e pouco aí, por exemplo, já está há muitos anos. Não há um realinhamento disso, entendeu? Uhum. Então, hoje, o conselho que a gente dá hoje quem está no Simples hoje e pagando ali no teto, faturando 250, 300, está pagando uma carga de imposto muito absurda, até está pagando em torno aí de 10%. No lucro real, claro que pode ser que ele trabalha, por exemplo, da mesma forma, sabe? Mas ele consegue ter um alívio, porque ele pode se arriscar mais, ele pode, vamos dizer assim, ser mais ousado, não ficar com medo de estourar o Simples Nacional, entendeu? Só que para isso precisa de uma organização, um contador bem capacitado para isso, entendeu? Que faz uma readequação, um comportamento da pessoa no dia a dia, porque muitas vezes a pessoa recebe a nota, deixa aqui, engaveta, não lança, tal. Tem que ter tudo. Todas as notas de entrada e de saída certinho. Tudo, entrada, saída, organizar por CFOP, vamos dizer, se você está no lucro real, você compra de uma empresa do Simples Nacional, ela não te transfere o ICMS total de 18%, aí tem aquela alíquota que é referente ao DAS, que gera em torno de 1,75, 2,33%. Tem que colocar o campo lá no campo observação da nota lá, que a pessoa só pode ser creditada aquela alíquota lá quando a pessoa compra do Simples Nacional. Por isso que muitas vezes quem é do lucro presumido real ou grandes empresas, ela praticamente não compra quem é do Simples Nacional, porque a transferência de crédito para essa determinada empresa é muito baixa, entendeu? Então só ali na carga de imposto ela perde uns 14, 15%. Qual o segmento que você pode dizer hoje, olha, não vale a pena estar no lucro real? Cresceu, fica quietinho no presumido aí e não incomoda. No presumido, não tem por exemplo, um conhecimento total dessa operação, mas assim, o que acontece? Quando a margem de lucro hoje, o lucro líquido que a empresa deixa hoje, por exemplo, for um lucro líquido um pouco maior, vamos dizer aí, a gente praticamente fez um cálculo aí, por exemplo, eu acredito que acima de 10% de lucro líquido hoje é melhor ir para o presumido, entendeu? Tá? É melhor ir para o presumido. Pode ser que grandes operações, só que o lucro real também, ele tem um teto também, né? Ele tem um teto. Depois daquele teto, você tem que fazer, por exemplo, como se fosse uma presunção do lucro, né? Então, não... Tem limite. Tem limite. E essa nova lei que fala sobre um imposto único, como é na Europa, imposto sobre valor agregado, do cara... Na realidade, ele vai se creditar do que já foi pago na cadeia e vai pagar sobre o que ele acrescenta de ganho, de preço, de valor na mercadoria. Você acha que esse é um caminho de resolver? Olha, está muito novo agora esse assunto, por exemplo, assim, a gente não leu a matéria na íntegra. O que a gente está vendo é um comportamento de alguns governadores
não é de forma oficial, mas a gente vê um boato aqui, um boato ali, de modo que, por exemplo, que eles estão aumentando um pouco a alíquota de CMS agora, por exemplo, para fazer a compensação da perda de receita que eles vão ter. Mas isso é muito novo. A gente não tem essa matéria, não tem uma quantidade de material ainda para estudar como que vai ser o impacto na operação nossa hoje, entendeu? Mas é uma parte preocupante, porque hoje a gente já tem uma carga tributária. Se caso tiver um aumento, por exemplo, nós comerciantes, a gente simplesmente repassa para o consumidor, né? Então não é eu que repasso, é todo mundo vai acabar repassando um pouco. Vai ser uma diluição, por exemplo, muitas vezes imperceptível, muitas vezes num material, mas vai existir um repasse total. Não tem para onde correr, entendeu? O seu mercado hoje, né, de construção, na pandemia ele teve um boom, a gente pode dizer isso? Sim, sim. Como que está agora? Ó, na pandemia, assim, chegou até faltar mercadoria, né? O nosso grupo, o grupo da Rede Construir, como nós tínhamos um acordo já pré-estabelecido com os fabricantes, todos eles praticamente honraram as quantidades fornecidas, né? Não deixou praticamente nada, só que o volume de compra era muito maior, por exemplo, o consumidor queria comprar muito e não tinha muito. O que a gente fez por exemplo, a empresa estruturada que viu lá que teria, por exemplo, um material que, por exemplo, a curva que a gente chama, né? A curva A, tem a curva A, que é aquela mercadoria que se vende todo dia, depois tem uma curva B ou curva C. Na pandemia, a gente acabou vendendo a curva B, curva C, curva D, tudo que tinha. Porque faltava mercadoria e o cliente queria consumir, porque ele estava em casa. Depois da pandemia, o que aconteceu? Por exemplo, nós vamos falar agora em, por exemplo, não em valor, mas, por exemplo, em valor, as vendas estão, sabe, muito abaixo do que esperava. Mas, assim, quantidade de peças vendidas ainda está um pouco abaixo, mas não em relação. Por quê? Porque na pandemia acontece, deu boom, né, de consumo, as mercadorias subiram muito, né, porque muitos fabricantes pararam, depois a hora que viram que o consumo estava acelerado, voltaram a produzir, mas voltaram a produzir com mais cautela para não passar essa pandemia de um para não passar para outro. E aí acontece, o consumo, por exemplo, dessa mercadoria explodiu, e agora o que acontece? Está tendo um equilíbrio. O pessoal, o que a gente chama o comportamento da pessoa está assim. Se para aquele que tem uma condição financeira boa, ele desceu um degrauzinho. Cada um está descendo o seu degrauzinho, entendeu? Você acha que a condição de compra do brasileiro está pior do que estava antes? Tá. O poder de compra, vamos dizer O assim. poder está muito menor do que era, porque houve um consumo exagerado, não exagerado, porque as pessoas ficavam em casa e ela queria, por exemplo, transformar o lar dela, né? Uhum. É diferente que aí voltando lá nos Estados Unidos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, a prioridade do americano é a casa onde ele mora. Muitas vezes aqui no Brasil não era a prioridade, muitas vezes era um carro, muitas vezes de repente era uma viagem. Um celular, né? É um celular, de repente. Mora lá no fundo da grota, mas tem um iPhone 15. Mas aí o que acontece? Aí na pandemia, o pensamento da pessoa mudou um pouco. Ele queria deixar o ambiente mais gostoso, né? Então nunca se vendeu tanta tinta, nunca se vendeu, por exemplo, um revestimento. Por quê? Porque ele percebeu que ele ficava mais tempo dentro da casa dele, né? Ele ficava muito mais tempo na casa e ele queria um conforto melhor para cá, para os filhos dele, viu? Então não é que muitas vezes a pessoa, ele era relaxado, não. Muitas vezes a correria do dia a dia, ele não percebia a necessidade daquele ambiente dele ficar bonito. Ele só percebeu quando ele foi forçado a passar por um home office, quando ele foi forçado a trabalhar, ele é mulher, quando ele viu a necessidade de ter uma torneira com um jato maior, quando ele viu a necessidade que os filhos dele estavam lá, de repente cutucava a parede, saiu uma casquinha, ele viu que ali ele teria que deixar mais, por exemplo, bonito, Você acha né? que essa população se endividou na pandemia? Sim, muitos deles sim. Muitos deles se endividaram porque ele queria usar aquele tempo que ele estava, por exemplo, ocioso dentro da casa, que muitas empresas colocaram em férias coletivas, ele falava assim, poxa, em vez de eu pagar, por exemplo, eu não tinha condição de pagar, agora eu tenho condição, então acontece. Eles foram endividando por quê? Porque ele mesmo foi a força-tarefa ali da casa dele para fazer no dia a dia, entendeu? Isso hoje está refletindo no poder de compra do cara. Sim,
o dia a dia hoje, o que que ele está acontecendo? Ele está, que a gente chama assim, ele está mais razão hoje, né? Ele, por exemplo, assim, por exemplo, ele vai fazer uma reforma na casa dele, ele é mais razão. Então ele vê, poxa, aquilo lá é para deixar, eu não tenho azulejo, vamos dizer, então eu vou colocar. Poxa, eu tenho azulejo, dá para mim de repente pintar o azulejo, dá para mim colocar um papelzinho de parede ali, de modo que eu gaste menos. Ele está mais cauteloso em adquirir uma dívida futura, entendeu? Isso está acontecendo agora. Agora, nesse momento, esse ano, por exemplo, vamos dizer assim, é, esse, por exemplo, que está baixando um pouco o consumo, a gente está percebendo de outubro do ano passado para cá. De outubro para cá, a gente está percebendo um comportamento totalmente diferente. A população muito com medo de perder o emprego, não sabe, por exemplo, que hoje as informações chegam muito rápido. Antes, por exemplo, a empresa estava com dificuldade, a empresa conseguia esconder um pouco essa Sim. operação. E hoje, muitas vezes, você vê no semblante de um gerente, você vê que o presidente lá está cobrando a pessoa mais, sabe? E aí as pessoas começam a mudar até o comportamento dela do dia a dia, porque a pressão está chegando, né? Uma coisa que eu sempre falo que um americano, nas indas e vinda minha de lá para cá, um americano até comentou um negócio para mim que, né, que sirva até isso para essa nova geração, né? Que o que que acontece? Que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o uso do celular para fim particular dentro do estabelecimento, eles têm um comportamento muito assim, muito criterioso. Por quê? Porque ele vê que se ele usar o celular dele, por exemplo, no dia a dia, no trabalho dele, é como se uma palavra até, vamos dizer, dura, vamos dizer, ele estaria roubando, vamos dizer, aquele tempo precioso que a empresa estaria pagando para ele desenvolver uma função bonita, entendeu? E hoje eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, o uso do celular muito para fim, por exemplo, particular no dia a dia dele. É um comportamento brasileiro? Não sei te falar, é um negócio que acabou surgindo. Tem empresas que de repente são mais duras, pede para guardar no armário. Como que está essa questão brasileira? É um negócio para a gente se discutir no Brasil. Lá o americano, ele entende da seguinte forma: se ele usar o celular dele para fim particular, no determinado uso de serviço que não seja uma gravidade, que um filho está doente, alguma coisa, ele entende que ele está, por exemplo, tomando um tempo de serviço, por exemplo, da pessoa que paga ele, entendeu? Né? Como que o Ricardo enxerga o mercado para os próximos, sei lá, 5 anos, 10 anos? Projeção de. Pode cortar. Corta um pouquinho, Renan. Ajeita aí. Cortou, Renan? Vamos lá? Como que você vê, Ricardo, o teu mercado da construção para os próximos 5 e 10 anos? O que que vai mudar? O que está mudando? Para onde que você está conduzindo o teu negócio? Olha, quando a gente chama assim, quando a água bate na bunda, a gente tem que começar a se mover. É, e a gente vê, vamos dizer, no cenário aí geral da nossa região, a gente vê por exemplo, empresários, vamos dizer assim, naquele comodismo. Ah, até hoje está daquele jeito, até hoje está dando certo, até hoje eu estou tendo aquele lucrinho. A gente vê outros se mexendo, correndo atrás, fazendo visita aqui, verificando outras lojas. Eu vou falar para você assim, das lojas que eu administro hoje, o que acontece? A gente está fazendo visita em outras lojas, pedindo para outros lojistas que muitas vezes eles entendem a gente como concorrente, a gente não é concorrente, o mercado está aí para todo mundo, sabe? O que a gente tem que é se unir. O que que é se unir? Não é tipo chegar lá comunhar preço com o outro. Nada disso, nada disso. O que a gente tem que entender é assim, de repente o que está dando certo para mim, eu consegui passar para outro, para aquele lá não sentir a dor que eu senti, sabe? E aí você acaba ajudando o seu próximo, entendeu? Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos visitando loja, vendo como que a gente pode se adequar. Recentemente recentemente não, o ano passado fomos numa loja de material de construção que me recebeu de portas abertas. A gente queria desenvolver um novo modelo de negócio de entregas de caminhões. A empresa me abriu as portas, me mostrou tudo como que funcionava a operação dele e a gente mudou o nosso conceito de transporte. Teve um outro lojista que, por exemplo, abriu lá para nós a questão, por exemplo, de entregas mais rápido, cobrando um frete, melhorando a qualidade no nosso serviço lá, por exemplo, nos abriu as portas, a gente está tentando implantar aos pouquinhos, sabe? Mas o que eu vejo hoje no modelo de negócio nosso, assim, que
tem que se adequar. Hoje, se você não faz parte de uma associação, não faz parte, você tem que fazer conta. O que que é fazer conta? O prédio é teu, tá? Quanto que custa se a minha empresa não tivesse aqui? Ah, custa um X de aluguel por mês. Você tem que pôr lá na tua contabilidade. Se esse caminhão não fosse meu, eu tivesse que ficar pagando um frete para a pessoa entregar minha mercadoria, quanto que custaria isso? Você vai lá, põe na tua planilha lá. E aí você vai elaborando. Você como proprietário, porque a gente chama muitas vezes que as lojas menores é como se fosse, a gente chama até um nome assim, por exemplo, de padaria, vamos dizer. O cara vai lá, pega o dinheiro, igual padaria. Aí entrou o dinheiro, vai lá, põe no bolso. Hoje você passa a ter uma organização melhor. O que que é organização, por exemplo? Se você está na linha de frente, você é a linha de inteligência, você que comanda tudo, então você tem que se pôr no teu lugar. Por exemplo, assim, quanto que custaria um profissional para fazer o que eu faço hoje dentro da minha loja? Ah, custa R$ 2.000. Então o teu salário vai ser R$ 2.000. E não o que você quiser. E não o que você quiser. Chegar no final do mês, a tua empresa deu lucro, que a legislação prevê a distribuição de lucro para você ter um lucro lá, porque existe toda uma regra, tudo. E aí você, por exemplo, vai usufruir daquele lucro líquido, né? Daquele lucro líquido. Então hoje, o futuro que eu vejo é que a pessoa não pode desistir de hipótese de maneira, se ela toda a vida ela soube fazer aquilo lá do ramo de material de construção, que vá atrás. A população nossa é carente ainda de muito material, é muito carente ainda, tem muito mercado para a gente crescer, porque eu falo da carência é o quê? A pessoa, por exemplo, ela quer transformar uma cozinha mais bonita, ela quer ver, por exemplo, um box de banheiro mais moderno, né? Ela quer pôr uma torneira diferente, sabe? Então ela quer dar aquela repaginação na casa dela, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo ainda um mercado aí, muito crescente, tá? Muito crescente. Mas os governos já poderiam nos ajudar nessa questão de readequação tributária. O que que é? Ah, hoje substituição tributária hoje só serve para quem compra o material e revende e as construtoras não? Porque a gente já não traz numa igualdade total. As construtoras pagam substituição tributária, a gente também paga substituição tributária. Com essa posição, de repente dá para se readequar o valor da substituição tributária, entendeu? Então a cadeia há uma diluição. Porque assim, a gente é empresário, se a gente vê que existe, por exemplo, um lucro ali numa operação de substituição tributária e eu sei o quanto que eu consigo vender esse apartamento, por exemplo, independente se o governo está dando um incentivo aqui de substituição tributária, Ele vai baixar o preço. Ele não vai baixar o preço. Ele vai vender no preço que ele conseguir vender. E ele vai pegar esse dinheiro e pôr no bolso dele. Então os governantes teriam que nos ajudar nessa questão. Não? Ô, Ricardo, o que o Ricardo de 2024 faria diferente lá atrás? Olhando para trás, falando, cara, isso aqui eu podia ter feito de um outro jeito. Eu teria investido mais na parte de tecnologia. Eu gostaria de a minha empresa hoje estaria praticamente, vamos dizer, não digo 100% digital, mas gostaria de, por exemplo, que eu falo para você, muitas vezes Deus nos capacita dia a dia, sabe? Mas muitas vezes, por exemplo, eu tive a chance. Quando eu te conheci, eu tive a chance. E se nós tivermos caminhado junto naquela época, por exemplo, tinha dado, o resultado já era outro hoje, tá? A questão é que, assim, eu não tive, por exemplo, o acervo de informação que eu tinha na época não foi suficiente para me conquistar nessa questão, por exemplo, porque existe um comodismo da gente estar comprando, vendendo, tá vendendo ali, não tinha dificuldade, o mercado estava consumindo, tudo. E aí vem do dia para a noite, vem um player de mercado, aí um marketplace, por exemplo, de mercado, aonde que ele vende resistência, ele vende ali um sapato, ele vende tudo. Esse produto dentro das nossas lojas hoje, a gente chama só, por exemplo, a gente tem até um linguajar, a gente chama esse produto aí hoje de dor de barriga. Por que dor de barriga? Porque se a pessoa, ela tem, por exemplo, um prazo, por exemplo, para que gostaria de receber essa mercadoria, ela não vem na minha empresa. Agora, se queima o chuveiro dela e ela tem que tomar banho, ela corre na minha empresa e compra a resistência. Se a torneira quebra na hora ali, ele vem, corre na minha empresa e tal. Mas se ele quiser trocar a torneira, praticamente ele tem um leque de opção muito grande. É aí onde que eu tenho que aparecer com a minha empresa.
Quando uma pessoa chegar lá, digitar que quer trocar uma torneira e está bem próximo da empresa, ele tem que saber que eu tenho essa torneira. Ele tem que saber essa E que torneira. entrega rápido. E aí que entrega rápido. Mas ele sabendo que eu tenho essa torneira e ele está próximo da casa e ele tem um conhecimento que a minha empresa é lá perto da casa dele, ele fala, poxa, o preço dele está compatível com o preço da internet, eu vou lá correr lá na hora e rapidinho pegar esse produto. Então hoje o que acontece? Hoje eu tenho que dominar a minha região. A minha região hoje tem que saber que o Ricardo existe, a empresa existe, a rede Construvip existe, entendeu? O Ricardo. A gente faz algumas perguntas sempre iguais no podcast para ter um final parecido. Uma delas é essa aí do que o Ricardo mudaria, né? O que é que você não mudaria? Fiz, paguei o preço e funcionou. Tô aqui porque eu fiz tal coisa lá atrás. A valorização do ser humano hoje, por exemplo. Hoje a nossa empresa, hoje, por exemplo, o que eu fiz e não me arrependo, por exemplo, é o contato, é a sensibilidade com os teus colaboradores, por exemplo. A gente gosta de entender o que os colaboradores estão, muitas vezes o que ele está passando, muitas vezes. A empresa vem crescendo, muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Mas antes, por exemplo, a gente andava dentro da empresa, conversava com cada um, sabia. Porque assim, muitas vezes o que é difícil para ele, por exemplo, eu já tenho uma solução e eu trago um conforto a mais para ele, trazendo uma segurança, né? E hoje a gente não sabe falar não. Se a pessoa está com dificuldade, por exemplo, na vida dela familiar, a gente procura, se ela nos der a liberdade, por exemplo, a gente procura tentar ajudar. Eu e minha esposa, a gente, por exemplo, fez alguns cursos de capacitação disso, e quando a pessoa nos dá aquela liberdade de procurar ajudar. Então, uma coisa que eu não abro mão seria, por exemplo, o contato direto com esses colaboradores meus, que é praticamente a minha família hoje, entendeu? Porque a gente passa muito mais tempo com eles do que com a nossa própria família dentro de casa, entendeu? E para terminar, a gente inverte a ordem. Quem faz a pergunta agora é você. O programa nasceu para falar de marketing digital. A gente passou a entrevistar o povo e trazer o empresário aqui para falar, contar a história. Mas a gente quer deixar algo de marketing digital para todo mundo no final do programa. Então, sobre marketing digital, sobre Google, sobre site, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para eu tentar ilustrar e ajudar? Gil, a parte do Google, por exemplo, né, a pergunta é, a parte do Google hoje, assim, ela para gente que não entende nada, por exemplo, a gente muitas vezes não entende, por exemplo, ali os parâmetros que você faz, como que faz para o cliente. Então, assim, a pergunta minha é assim, aquelas pessoas que realmente ela tem o pequeno negócio teu, por exemplo, e ela quer caminhar, ela não tem um dinheiro reservado por exemplo, para investir em você, por exemplo. Então, de repente, se você conseguisse criar alguma coisinha para aqueles pequenos que estão se iniciando agora, porque tem muito pai de família, perde o emprego, e ele quer arriscar naquele negocinho dele, sabe? E ele quer que aquele negocinho dele lá vai longe, sabe? Se torne um grande negócio. Então, a minha pergunta é, o que você pode fazer para essas pequenas pessoas aí, por exemplo, que não têm condição de pagar um profissional igual você, entendeu? Vamos lá. Eu tenho um treinamento gravado que ensina as pessoas a sair do zero até ter uma campanha no Google rodando. Funciona. Vira e mexe a gente recebe um depoimento de alguém que entrou, fez o curso, botou em prática e executou aquilo. Só que no meu treinamento, o tempo todo, quando esse treinamento que está gravado, ele foi dado presencial. Aqui no auditório aqui do Centro de Convenções, a gente deu por 4 meses um intensivo. O cara vinha, passava o sábado inteiro aqui tendo aula. A minha cabeça de negócio é dizer para você que veio fazer o curso comigo, esquece o que você faz. Esquece o teu negócio, esquece a tua empresa, esquece o negócio do teu primo, da tua tia. Olha para este negócio aqui do Google como um negócio. E fica bom para prestar serviço para o cara que é pequeno, para o cara que é médio, para o cara que é grande. Então, eles chegam aqui pensando assim, eu vou aprender a fazer Google para ter mais demanda de pintura de fachada, ou para mais serviço de serralheria, ou porque eu quero vender mais pão artesanal, ou mais material de construção, mais bloco. E no processo do curso, a gente desconstrói isso e transforma o cara num especialista em prestar esse serviço para outras empresas. Por quê?
Porque não tem gente preparada para fazer. O meu maior problema para crescer aqui é mão de obra. Então, quando eu botei o curso para poder pegar gente que estava perto de mim e aprender a fazer do jeito que eu faço para poder trabalhar comigo. Ô Gil, é fácil? Não, não é fácil. E quando o cara fica bom? Ele vai embora. Ele vai embora. Vai embora. Porque ele vai ganhar comigo um X e lá fora ele ganha 10x trabalhando para ele. E eu construo isso na cabeça do cara mesmo. Agora, como ajudar o pequeno? Porque eu atendo o cara pequeno. Eu atendo o cara que é ele dentro de um carro velho, que é o contas a pagar, o contas a receber, a parte técnica, a instalação, o compras, está tudo dentro de um Celta. Eu atendo esse cara. Eu cobro desse cara o que esse cara pode pagar. E eu caminho com esse cara para ele virar um cara que pode pagar muito. Então, você conheceu o Felipe? Não Sim, conheceu? sim, conheci. O Felipe, quando ele chegou para mim, para prestar serviço para ele, primeiro que a empresa dele não existia. Ele trabalhava para Vivo instalando linha de internet. Linha de internet, os modem, tudo. Isso, ele ganhava por modem instalado, tinha que instalar não sei quantos lá para fazer um dinheiro por dia. Eu tinha experiência no segmento de segurança eletrônica, porque lá atrás eu tive uma empresa, uma distribuidora disso daí. Eu peguei um ex-funcionário meu, apresentei para ele, falei, cara, vai instalar alarme, cerca elétrica, câmera, que é muito melhor do que trabalhar para Vivo. Aí ele foi. Um belo dia ele chegou na empresa do pai dele, a gente estava lá no barracão de manutenção, ele falou assim, viu, por que você não vem vender para mim? Que eu estava na fábrica moendo de vender para levantar o negócio, né? Eu virei para ele e falei, porque você é um vagabundo. Você não trabalha. Você acorda 10 horas da manhã, eu vou vender. Você não vai fazer o serviço, eu vou passar vergonha. Por que eu vou vender para você e sair andando? Mas eu já falei isso porque eu sabia que com o Felipe, bater no brio dele, provocar ele como homem, é um negócio que faz ele andar para frente. Ele ficou muito brabo, ele passou uns 3 dias sem pisar na fábrica, cuspindo marimbondo. Quando ele voltou, ele sentou na minha sala do meu lado e falou, bicho, tô falando sério, cara. Eu já tô trabalhando bem, eu e o fulano aqui estamos indo bem. Vem vender para mim, me ajuda a vender. Eu falei, ó, vender eu não vou, mas eu posso botar um site no ar, ligar o Google para você e você me paga uma mensalidade pelo serviço. Foi meu primeiro cliente de Google. Ó, Então eu comecei a minha jornada atendendo o cara piquititico. E eu atendo o Felipe até hoje. Hoje o Felipe não é piquititico, ele é grande já grande. dentro da minha estrutura. Dou consultoria, contas a pagar e receber é feito aqui, contabilidade é aqui. Todas as empresas dele, a consultoria, a gestão, o Google, o site, é tudo aqui. E não é o Felipe, é o grupo econômico Felipe Sim, hoje. sim. Então, eu adoro trabalhar para o cara pequeno. Mas o cara tem que ter vontade de trabalhar. Porque se ele tiver vontade de trabalhar, a hora que ligar o Google, vai embora. Então, ô Gil, por que no seu curso você ensina o cara a prestar o serviço de Google e não fazer o Google para ele mesmo? Que eu acredito que em qualquer tamanho de negócio, um profissional cuidando do Google gasta menos dinheiro do que o cara fazendo sozinho. Sim. Se ele tentar fazer sozinho, ele vai pôr dinheiro no lixo. Ele vai jogar dinheiro fora. Ele não vai usar um bloqueador, ele não vai usar as ferramentas que a gente tem para evitar invasão de concorrente. Ele vai ficar tomando clique de indiano que está lá sendo pago para ficar clicando no anúncio Clicando para dele. diminuir, né? Então ele não vai conseguir pagar uma ferramenta dessa de pesquisa, de bloqueio, para fazer a coisa direito. E dentro de um ambiente que a gente tem um monte de cliente, o custo dessas ferramentas é pulverizado para aquele monte de gente. Eu consigo atender o cara cobrando pouco e dar resultado botando pouco dinheiro no Google. A campanha do Felipe de piso intertravado ficou 8 meses desligada. Desligada. Ele comentou por causa da demanda, né? E a demanda continuava, porque o site bem feito, bem construído, com um SEO bem construído ali, traz gente de graça dentro do contexto. Aí agora, em janeiro, ele decidiu dar um up no negócio e aumentar a quantidade de colaborador. Ele falou, liga de novo, bota pressão, porque eu quero pegar toda a produção da fábrica para eu vender. Ele é estrategista, ele já está olhando o que ele vai fazer lá na frente com relação à fábrica dos pais dele. Então ele quer botar pressão para comprar toda a produção, para ter esse volume na mão dele, e agora ele está remando de novo. Então, dá para fazer sozinho? Dá. Dá para aprender no curso lá e fazer sozinho? Dá para aprender no curso e fazer sozinho. Você faria sozinho? Não. Então a gente tem tabela de preço para o cara que é sozinho e profissional liberal, autônomo, o cara que trabalha com 2, 3 instaladores, para o cara que tem uma empresa, para o cara que tem um time comercial.
a gente vai escalando isso aí dentro do processo e o cara vai crescendo junto. Ok, Massa? muito bem. Obrigado pela visita, por ter vindo. A gente está começando um projeto lá na Mafrel de atendimento virtual e de sala de atendimento Sim, digital. Vocês vão ser muito incomodados pelo negócio do Ricardo nos é, próximos dias, impactado por anúncio, né, na rede social, no Google, que a ideia é transformar o negócio num negócio digital e digital, copiável. totalmente. Digital e copiável. Eu acho Sim, que esse é o foco. Como copiar o processo em outros pontos de venda de tamanho menor, sim, que recebe o cara que está passando ali e que ele senta, olha na tela e compra. Esse é o objetivo. isso mesmo. Valeu. Obrigado, Obrigado pessoal. vocês.